Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e esse é mais um vídeo do Eleco Eu Leio Eu Conto. Nesse vídeo eu vou falar de um livro que eu já precisava ter falado há muito tempo aqui no canal, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Tem uns amigos meus da escola que estão esperando o vídeo desse livro há muito tempo, então esse vídeo é meio que uma homenagem a esses meus amigos que estão me cobrando há bastante tempo. Enfim, vamos falar sobre esse livro que eu gostei bastante, já vou adiantando. Esse livro aqui então é mais um livro do projeto Lendo Clássicos, né, que eu li pra esse projeto. Esse livro tá no vestibular da Unicamp e da FUVEST também, então eu li esse livro com esse objetivo, né, de fazer o vestibular. E acabei me surpreendendo bastante com a história. É um livro seco, como o próprio nome diz, é um livro assim, difícil de ser lido, é um livro bem duro, mas foi uma leitura que eu gostei de fazer. Enfim, vamos falar sobre ela agora. Diferente do meu último vídeo do projeto Lendo Clássicos, né, do vídeo da Cidade e as Serras, eu vou falar primeiro sobre o enredo do livro e depois sobre o autor e sobre a importância desse livro aqui para a nossa literatura. Esse livro se inicia então com uma família de retirantes do Nordeste fugindo da seca. Essa família é composta por um homem chamado Fabiano, pela sua esposa, chamada assim a Vitória, pelos seus dois filhos que não têm nome, eles são assim chamados de filho mais velho e filho mais novo. Também a família é formada pela cachorra, Baleia, e no comecinho do livro também é formada por um papagaio. Só que enquanto esses personagens estão fugindo da seca, eles acabam sendo obrigados a matar esse papagaio para comê-lo, porque eles ficam sem comida ali, né, enquanto eles estão caminhando pelo deserto ali do Nordeste. É deserto que fala do sertão nordestino, né, não é deserto, enfim. Enquanto esses personagens caminham juntos, eles não conversam. O único que abre a boca em algum momento é o pai, né, o Fabiano. Ele só abre a boca para brigar e para xingar os filhos. Então, logo no começo do livro já dá para perceber o clima seco, né, o clima duro que vai permear toda a narrativa. Então eles vão caminhando e em dado momento eles acabam achando uma casa abandonada e aí eles resolvem ficar nessa casa, morar nessa casa. E aí, passado algum tempo, o período de chuvas, né, o período chuvoso acaba chegando e junto com a chuva chega o dono da casa, chega o patrão, que vai ser chamado de patrão aqui no livro. Então essa família acaba sendo expulsa da casa, mas aí o Fabiano faz um acordo, faz um trato com esse patrão e oferece o seu trabalho em troca da estadia nessa casa. O patrão acaba aceitando, então o Fabiano acaba trabalhando de vaqueiro para esse senhor. Todos os produtos consumidos, né, pela família são comprados num bazar, né, numa venda desse próprio patrão. Só que os produtos são vendidos a preços abusivos, então todo o salário que o Fabiano consegue é gasto nessa venda, comprando poucas coisas. Então, revoltado, o Fabiano acaba decidindo ir em direção à cidade mais próxima para achar alguma venda e comprar os seus mantimentos. Chegando nessa cidade, ele encontra um soldado, um policial, que aqui no livro vai ser chamado de Soldado Amarelo. Esse soldado acaba convidando o Fabiano para formar uma dupla, para eles jogarem baralho, se não me engano, num bar. Só que os dois acabam perdendo, né, esse jogo de baralho, e aí o Soldado Amarelo fica hiper raivoso, fica muito bravo e acaba prendendo o Fabiano só porque os dois perderam, né? Então aí nesse momento você percebe que os personagens já são totalmente oprimidos pelo próprio ambiente do local. Não bastasse isso, o Estado também faz favor de oprimir essas pessoas. E eu acho que essa é uma das grandes marcas desse livro, o sentimento de angústia que permeia todos os personagens. A todo momento, assim, até nos momentos relativamente felizes, eles estão um pouco angustiados. Quando começa o período de chuvas, eles ficam felizes, né, porque a chuva chegou, mas assim a Vitória, por exemplo, ela não fica totalmente feliz. Ela fica com aquele receio, porque ela sabe que depois de todo o período de chuva vai vir outro período de seca. Então, até nos momentos que eles deveriam estar felizes, eles acabam sendo, assim, acabam ficando angustiados, porque eles sabem que aquela felicidade é efêmera, é temporária e logo vai ser substituída por um longo período de tristeza e sofrimento. E é isso, gente. Esse livro é sofrimento puro. Esses personagens sentem-se constantemente deslocados, eles se sentem inferiores aos outros. O Fabiano, por exemplo, em certo momento ele desconfia do pagamento, né, feito pelo patrão e vai questionar o patrão, né? Ele vai dizer pro patrão que ele tá ganhando menos do que deveria, porque como ele é meio ignorante assim,
ele não sabe contar, não sabe calcular direitinho, mas ele acaba percebendo que aquele dinheiro, o dinheiro que ele deveria receber era muito mais do que aquilo que ele andava recebendo. Então ele vai reclamar com o patrão, só que o patrão acaba sendo hiper grosso. O Fabiano, assim, como é uma pessoa humilde, como é uma pessoa, né, ignorante, acaba se submetendo, acaba sendo submisso ao patrão e pede desculpas pro patrão. Em outro momento, o Fabiano consegue uma oportunidade para se vingar do soldado amarelo, né, que prendeu ele, mas ao invés dele se aproveitar dessa oportunidade para se vingar, ele não se vinga, porque ele acaba pensando, tipo, nossa, o soldado amarelo é uma autoridade, e só pelo fato dele ser uma autoridade e eu ser um nadinha, eu ser quase um animal, ele tá certo e eu tô errado. Então, são personagens tão humildes e tão, assim, sabe, alheios a tudo que tá acontecendo, a toda aquela tragédia social, que eles acabam não questionando, eles acabam achando que sempre estão errados e não questionam toda aquela situação que eles estão vivendo. O livro vai se encerrar da mesma forma que ele se iniciou. Ele vai se encerrar com essa família, então, fugindo da seca novamente, né? O período chuvoso vai acabar, eles vão abandonar aquela casa que eles estavam, a casa do patrão, e vão fugir de novo, vão andar pelo sertão para procurar uma nova oportunidade de sobreviver. Então o livro vai terminar exatamente da mesma forma que começou, com todos os personagens perdidos, com todos os personagens desolados, sem saber para onde ir. Porém, mesmo com toda essa desolação, eles têm uma coisa muito importante, que é a esperança. Todos eles têm a esperança de que as coisas vão melhorar em certo momento, e é isso que motiva esses personagens a tentar sobreviver, a buscar uma situação mais digna de sobrevivência. Então, com esse breve resuminho que eu fiz, eu acho que já deu pra perceber que esse aqui é um livro muito seco, é um livro muito duro. Não é uma leitura assim divertida, uma leitura legal, uma leitura que você faz assim em uma tarde. É um livro curtíssimo, tem 120 e poucas páginas nessa edição minha aqui. E assim, eu demorei uma semana pra ler esse livro, porque não dá pra ler assim seguidinho, porque é um livro pesado, é uma leitura que exige muito, assim, muito estômago, porque é uma realidade muito cruel que esses personagens vivem. E você também precisa, assim, estar muito atento à leitura, porque esse livro permite uma série de metáforas, uma série de reflexões e uma série de relações que a gente pode traçar com a nossa realidade até hoje. Bom, falando um pouco então do autor, o Graciliano Ramos foi um dos principais ficcionistas modernistas do Brasil, né, brasileiro. O período de auge dele foi durante a década de 1930. Na década de 1930, ele com certeza foi o maior ficcionista do país. E ele se destacou pela temática social abordada na maioria dos seus livros. Quase todos os livros dele se passam ali no Nordeste, tem como cenário, né, como pano de fundo, o Nordeste. Então ele vai sempre abordar temas como a seca, como o coronelismo, como a exploração, enfim, temas que são infelizmente inerentes, né, ao Nordeste, e não só ao Nordeste, né, gente, ao Brasil inteiro a gente tem essa realidade, infelizmente. Nesse livro, o Graciliano Ramos vai mostrar a sociedade brasileira em 3 dimensões pra gente. A primeira dimensão é a dimensão social, onde ele vai mostrar a exploração e a opressão que esses personagens vivem. A segunda dimensão é a dimensão psicológica, que mostra a repressão que esses personagens sofrem, repressão tamanha que faz com que esses personagens tenham medo de falar, tenham medo de se expressar. Esses personagens aqui, o Fabiano e a família dele, se comportam quase como animais, eles não conversam entre si, eles têm vergonha de falar com as outras pessoas, eles não se acham bons o suficiente para conversar com outros seres humanos, então eles constantemente têm aquela sensação de serem quase como animais. E a terceira dimensão abordada nesse livro é a dimensão natural, onde o Graciliano Ramos vai mostrar pra gente a seca nordestina, né, o flagelo nordestino. E o título desse livro traz, assim, quase que a história inteira pra gente, né? O Vidas se refere à história desses personagens, né, dos personagens abordados aqui no livro, e Secas aponta tanto para a condição natural de seca do Nordeste, quanto para a falta de perspectivas desses personagens. A vida desses personagens é seca, é sem sonhos. E como eu já disse, um fato muito importante desse livro é que os personagens oscilam constantemente entre a condição de animal e a condição de ser humano. Em alguns momentos, enquanto a gente lê as passagens desse livro, parece que a gente tá lendo a história de um animal, sabe? Sendo que, na verdade, a gente tá lendo a história de uma família nordestina, de uma família que tá passando necessidade. E uma coisa muito bacana que eu acho que o Graciliano Ramos fez
foi a humanização da baleia. A baleia, assim, é uma das personagens mais inteligentes aqui do livro, surpreendentemente. Eu acho que essa foi uma sacada do Graciliano Ramos, porque a baleia é totalmente humanizada nesse livro. Ela tem pensamentos hiper, assim, inteligentes e com certeza é um dos personagens mais inteligentes aqui desse livro. Eu acho que foi uma sacada imensa a do Graciliano de humanizar esse animal, ao mesmo tempo em que ele animaliza os personagens humanos. Falando em baleia, acontece uma coisa X com a baleia, eu não sei se é spoiler, mas no capítulo 9, então, acontece uma coisa com a baleia, que é a cachorra deles, e é uma coisa muito triste e horrível. Com certeza é o capítulo mais triste de ser lido desse livro, principalmente pra quem gosta de cachorros. E ai gente, o que acontece com a baleia é horrível. Antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer uma recomendação pra você que tem esse livro em casa. Se você tiver essa edição aqui da Galera Record, que não tem mais essa capa, eu acho que a capa desse livro mudou, essa edição é um pouco antiguinha. Mas se você tiver esse livro aqui da Galera Record, não deixe de ler esse texto final aqui do Álvaro Lins, esse texto chamado Valores e Misérias das Vidas Secas. Esse texto também está disponível na internet, então se você tiver outra edição que não tem esse texto no final, procura na internet porque é um texto bem bacana. Nesse texto, que vem depois, né, da história, o Álvaro Lins vai falar sobre o livro então, e esse texto é muito bom porque ele vai ajudar a gente a traçar, a desenhar todas as relações, todas as comparações que a gente pode fazer dessa história com a sociedade que a gente vive hoje. E ele me ajudou muito pra fazer esse vídeo aqui e também pra estudar pro vestibular. Então se você for ler esse livro aqui, não deixe de ler esse texto final aqui do Álvaro Lins, porque tá um texto bem bacana. E é isso, gente, esse aqui é um livro, como o próprio nome diz, bastante seco, bastante cru, uma leitura um pouco difícil de ser feita, uma leitura assim, triste, digamos assim, né? Mas é um livro necessário. Eu acho que a gente precisa ler livros assim pra gente acordar pra realidade. Eu acho que essas leituras assim nos dão vários tapas na cara e fazem com que a gente reconsidere muitas coisas, sabe? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu não tenha me alongado muito contando sobre esse livro, mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Provavelmente o próximo vídeo do Projeto Lendo Clássicos vai ser sobre Capitães de Areia. E é isso, caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de dar joinha aí embaixo, se inscrever no canal para você acompanhar os próximos vídeos e de compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos, compartilhar com aquele amigo que vai fazer vestibular e não leu esses livros ainda, manda o link pra ele. Enfim, espero que vocês tenham gostado então, até a próxima, tchau, tchau! Eu espero que agora os meus colegas de classe parem de me cobrar a resenha desse livro. Eu espero. Enfim.